graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Vamos começar este culto de louvor ao Senhor e de estudo da palavra do nosso Deus. Salmo 95, verso 1 diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos espirituais. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tua graça me basta. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta.
aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor, nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Deus bendito, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem demonstrado, Deus, o seu amor por nós todos os dias, o Senhor tem renovado as suas misericórdias a cada manhã. Nós adoramos o Senhor, ó Pai, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é eterno, o Senhor é a razão de estarmos aqui nessa noite, ó Deus, para adorar o Senhor, para ouvir a Tua palavra, para poder, ó Pai, ser edificados pelo Teu Santo Espírito. Nós louvamos o Senhor pela salvação em Cristo, bênção maior não há. Nós louvamos o Senhor, ó Pai, pela oportunidade que temos de servir ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, continue, Pai, nos edificando pela ministração da palavra, abençoe a vida do Teu servo, que estará agora, ó Deus, sendo usado por Ti para a ministração, ó Deus, da palavra do Senhor. Alimente-nos, instrua-nos, edifique-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a terra. Privilégio, bênção de Deus, ter essa oportunidade, esse momento para sermos instruídos. Eu quero dar as boas-vindas a você, a sua família, as pessoas da nossa cidade, aos membros da IPG2 e também irmãos, membros do corpo de Cristo que estão em outros lugares, mas também têm tido a oportunidade e têm acessado esse instrumento
para a edificação na palavra de Deus. Nessa noite nós vamos falar sobre uma das doutrinas que é uma das mais deleitosas para o meu coração, para a minha alma, muito embora, como cristãos, nós precisamos expor e aprender sobre todo o desígnio de Deus, mas nessa noite nós vamos falar sobre a doutrina da perseverança dos santos, conforme nós temos nos nossos símbolos de fé. Mas o título que eu vou dar para o nosso estudo nessa noite é a perseverança do verdadeiro crente. O tema do nosso estudo nessa noite é a perseverança do verdadeiro crente, é o tema da nossa mensagem nessa noite. Nós vamos abrir o texto da palavra de Deus, talvez o mais conhecido que versa sobre essa doutrina, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo de número 26, 27 e 28 e 29. Diz assim o texto da palavra de Deus, versículo 26, 27, 28 e 29. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Disse Jesus: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Essa doutrina, ela é uma doutrina que traz muito alento para o coração do salvo, do pecador salvo. Porque nós temos as nossas incertezas. Então, nos dias em que nós enfrentamos ou lidamos e somos assolados pelas nossas incertezas, essa doutrina, ela é consoladora. Dentre outras razões, ela é consoladora também para os dias de sofrimento. Dia de sofrimento é dia que a gente precisa ouvir a voz de Deus, do Deus que fala assim: você vai cruzar a faixa de chegada. Você não vai ficar no meio do caminho, você não se perderá. Você vai cruzar não é porque você é bom, não é porque você é forte, não é porque você é virtuoso. Você vai cruzar porque eu sou fiel, sou imutável, sou eterno, te escolhi, te salvei, te dei perdão em meu filho, e, portanto, você cruzará a faixa de chegada. Louvado seja Deus. Essa doutrina, portanto, traz alento para o nosso coração, e eu espero que nessa noite o seu coração seja igualmente alentado como o meu tem sido alentado por essa verdade gloriosa da palavra de Deus. O texto que nós lemos do Evangelho de João, palavras do nosso Senhor Jesus, do nosso amado Salvador Jesus Cristo, nós vamos encontrar aqui uma declaração vigorosa de segurança. O que o Senhor Jesus faz aqui, fazendo contraste com aquelas pessoas que não haviam crido, tanto pelo que ele tinha falado, tanto pelo que ele tinha feito, e depois falando por que elas não creram, porque elas não eram do pastoreio de Jesus, não eram das ovelhas de Jesus, e ele então vai dizer que as ovelhas dele, elas ouvem a voz dele, ele conhece as suas ovelhas e elas seguem o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e da minha mão ninguém as arrebatará. Então nós temos nesta porção das Escrituras uma declaração vigorosa de segurança para o crente. Você que foi alcançado pelo Evangelho, você não vai se perder. O Senhor Jesus garante que ninguém pode tirar você das mãos dele, porque ele te deu vida eterna, e porque te deu vida eterna, você se encontra seguro nas mãos do Senhor Jesus. A declaração do Senhor Jesus leva-nos a uma conclusão: o salvo não vai se perder jamais. Essa é a conclusão óbvia, lógica, que nós chegamos a partir da declaração do Senhor Jesus. O salvo não vai se perder. O verdadeiro crente não vai se perder. Para alguns, soa mal aquilo que nós falamos: uma vez salvo, salvo para sempre. Para algumas pessoas isso destoa, isso gera um desconforto, porque isso, de certo modo, é como que alfineta
o coração das pessoas que pensam que a salvação delas está assegurada por conta do que elas fazem, por conta do livre-arbítrio, por conta da escolha delas. E então, quando você traz essa frase, uma vez salvo, salvo para sempre, para essas pessoas isso soa mal. Para outros, entretanto, dentre os quais eu me incluo, espero que você se inclua também, ela traz deleite, ela traz consolo, alento, refrigério para a nossa alma. A Escritura, meus irmãos e minhas irmãs, a Escritura ela ensina de modo farto sobre a doutrina da perseverança do verdadeiro crente. Nós lemos um texto aqui, mas são muitos. Hoje à tarde, para você ter uma ideia, quando a minha esposa foi ler o texto que nós preparávamos, ou que nós preparamos para o estudo, ela falou assim, nossa, tem muito texto. Eu queria mesmo rechear, eu queria encharcar sua mente e o seu coração de textos bíblicos, mas eu não vou recorrer a todos eles, muito embora eu não vou me furtar de citar alguns textos bíblicos para a sua edificação. Agora, preste atenção numa coisa. A Escritura, ela atesta que a doutrina da perseverança do verdadeiro crente é tanto uma graça quanto um dever. Eu penso que, às vezes, a confusão na cabeça de alguns decorre disso, porque alguns enfatizam o elemento da graça e é preciso que se diga que é pela graça mesmo que nós vamos cruzar a faixa de chegada e que ninguém que foi alcançado pelo Evangelho vai se perder no meio do caminho. Isso é graça. Mas isso não anula o dever da responsabilidade do cristão em responder sempre às exortações do Evangelho, sempre às admoestações do Evangelho, que chama-nos, que quer tirar-nos da letargia espiritual em que tantas vezes nos encontramos desanimados, às vezes até, de certo modo, alienados a certas coisas que fazem parte do reino de Deus. Portanto, é preciso entender que essa magna doutrina, essa sublime doutrina, contempla esse aspecto. Ela é uma doutrina que fala sobre a graça de Deus, mas também sobre o dever. Sobre a graça deve ser proclamada para o encorajamento à diligência. Quando você entende que ela é uma doutrina da graça de Deus, resultado da graça de Deus, e quando todo o Evangelho vem para nós, ele vem para nos encorajar à diligência da boa prática cristã. Quanto ao dever, o dever tem o caráter absoluto de mostrar a necessidade do cristão responder obedientemente, com fé, com confiança, a esse chamado do Evangelho, que deve ser proclamado o tempo todo, em todo instante, para que os desanimados sejam vivificados, os indolentes sejam despertados e aumente mais e mais em todos os crentes o gozo da salvação em Cristo Jesus. Eu quero fazer aqui uma pergunta, e penso que é muito importante que você me acompanhe. Uma pergunta que vai delinear a nossa reflexão, nosso estudo. A pergunta é: pode uma pessoa que tem verdadeira fé apostatar dessa fé? Eu vou repetir a pergunta porque, de acordo com a resposta que você der, isso vai demonstrar qual é o fundamento, qual é o pilar no qual a sua convicção e a sua resposta se apoia. Então eu vou fazer a pergunta novamente. Pode uma pessoa que tem verdadeira fé apostatar dessa fé? Nós temos duas correntes teológicas que vão dar resposta a essa pergunta. A corrente arminiana e a corrente que nós chamamos de calvinismo, do calvinismo. O arminiano ele vai responder essa pergunta dizendo o seguinte: o arminiano vai dizer, pode sim, uma pessoa que tem verdadeira fé pode apostatar da fé. O arminiano vai dizer isso. E quando ele diz isso, ele tem um fundamento, ele tem um pressuposto no qual ele está se apoiando. O principal fundamento do arminianista é a doutrina do livre-arbítrio. Quando ele diz que uma pessoa que tem verdadeira fé pode apostatar desta fé, ele está dizendo que isso acontece porque o indivíduo, o ser humano, tem o livre-arbítrio, então, num determinado momento, ele pode dizer não a Cristo e falar, não quero mais, não quero te servir mais, não quero mais o céu,
E ele o faz, de acordo com essa corrente, com base no livre-arbítrio. O calvinista responderia essa mesma pergunta dizendo não. Uma pessoa que tem a verdadeira fé não pode jamais apostatar desta fé. O calvinismo vai dizer não, em alto e bom som. E qual é o principal fundamento do calvinista? O principal fundamento do calvinista é a doutrina da eleição. Da eleição. Eu não disse o único pressuposto do calvinista, eu disse o principal, porque tem outros pressupostos que se juntam para fortalecer essa verdade. O decreto da eleição, portanto, é o coração da doutrina da perseverança do verdadeiro crente. É o coração que bombeia. Obviamente que tem muitos outros órgãos que se juntam, metaforicamente falando, a essa verdade para reforçar e sustentar. Dito isso, depois dessa introdução de pavimentar o nosso caminho, da nossa argumentação, dessa maravilhosa doutrina que tanto alento traz para o nosso coração, nós vamos à primeira sessão. São 3 sessões, elas são riquíssimas e nós vamos tentar dar conta de todas elas. A primeira sessão diz assim, os que Deus aceitou em seu bem-amado, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza hão de perseverar nesse mesmo estado até o fim e estarão eternamente salvos. Maravilhoso, maravilhoso esse texto da confissão de fé. O que nós aprendemos aqui nessa primeira sessão? Nós aprendemos que todo conjunto da doutrina da salvação fornece uma garantia quanto à perseverança do verdadeiro crente. Eu vou repetir para você. O que nós aprendemos aqui nessa primeira sessão é que todo o conjunto da doutrina da salvação, todas as verdades que fazem parte da doutrina da salvação, fornece uma garantia quanto à perseverança do verdadeiro crente. Senão, vejamos, olha só o que eles disseram. Os que Deus aceitou em seu bem-amado. Olha só que isso aqui é algo maravilhoso, que contempla, que inclui, inclusive, de certo modo, a doutrina da eleição. Uma outra verdade da doutrina da salvação, da soteriologia, é eficazmente chamados. E automaticamente, a esse conceito de eficazmente chamado, que tem a ver com o chamado do Evangelho pela ação do Espírito Santo, que atrai os eleitos, aqueles que foram aceitos no Filho de Deus, no Filho unigênito de Deus, automaticamente nessa doutrina do chamado eficaz, se encontra a doutrina também da regeneração. E depois ele diz, e santificados pelo Espírito Santo. A essas pessoas, portanto, elas têm a garantia. A perseverança do verdadeiro crente, portanto, tem como garantia esses elementos da doutrina da salvação que se juntam e faz um pacote maravilhoso da graça de Deus, um coquetel da graça de Deus efetiva, eficaz, suficiente para a nossa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. A esses, portanto, eles não podem cair do estado de graça, que nós já tratamos lá atrás, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza. Não é com pouco de certeza, não é com parcialidade de certeza, com toda a certeza, parece até redundância. Com toda a certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Alguns textos bíblicos, algumas passagens para destacar essa verdade. Uma delas se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6, que diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor. Eu penso que você já viu na nossa cidade, ou na cidade onde você mora, aquelas obras que foram iniciadas
e de repente houve algum embargo da justiça, por alguma razão de ilegalidade, ou talvez até por interrupção, acabou-se os recursos do construtor e aquela obra não foi avante, não foi concluída, e ela começa a se deteriorar. Você já viu algum tipo de construção assim? E depois, com o tempo, ela vem mesmo à ruína. O texto está dizendo que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra de Deus na sua vida, a obra de Deus na minha vida, a obra de Deus na nossa vida, ela não fica emperrada, ela vai ser concluída plenamente, eficazmente. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Ainda há um texto na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo de número 8, ouça com atenção a palavra de Deus, manuseie a sua Bíblia aí na sua casa, que diz assim, ó, o qual também nos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto não deixa margem para dúvida, no caso daqueles que foram alcançados pelo Evangelho, que eles certamente, plenamente, totalmente, Deus vai confirmá-los até o dia de Cristo Jesus, de modo irrepreensível, santos e amados para aquele grande e glorioso dia do Senhor. A primeira carta de Pedro também, no capítulo 1, no versículo 5 e versículo 9, também traz uma importante mensagem sobre esse tema da perseverança, que eu peço a sua preciosa atenção para que você escute e me acompanhe. Diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, obtendo o fim da vossa fé, a salvação de vossas almas, diz a palavra de Deus. Há um texto ainda na carta de Judas, e com esse eu encerro para esse momento, sobre esse conjunto de verdades que dão garantia ao verdadeiro crente, a perseverança do verdadeiro crente. Na carta de Judas, no capítulo, só tem um capítulo, de vez em quando eu falo o capítulo, mas é apenas um, diz assim o versículo, portanto, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, e olha só que expressões maravilhosas, aos chamados, amados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo. Você está guardado em Jesus Cristo. Jesus Cristo, à luz do Antigo Testamento e no Novo Testamento, é o nosso refúgio, é o nosso esconderijo. Nós estamos escondidos em Jesus Cristo. E aí Judas termina a sua carta, e eu cito o versículo 24, que diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, quem é esse? Aquele mesmo que nos chamou, aquele mesmo que nos amou, aquele mesmo que escondeu-nos no Filho dele. Ele está dizendo, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Note que os textos que nós lemos até agora, eles falam de uma verdade que tem a ver com o presente, com a sua salvação, apontando para a questão escatológica, o futuro, as coisas que hão de acontecer naquele dia. E qual é a verdade que dá segurança e que aquieta o nosso coração? É que nós estaremos lá pela graça do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Chegamos à segunda sessão. E eu vou lê-la e peço que você preste muita atenção. A segunda sessão diz assim, esta perseverança dos santos, diz o texto, depende não do próprio livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia
do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, da natureza do pacto da graça e de tudo que gera também a sua exatidão e infalibilidade. Ô, gente, isso aqui é maravilhoso. Só aqui nós teríamos uma série de estudos bíblicos aí para alguns dias, mas eu preciso dar conta disso aqui e quero fazê-lo rapidamente, sem, contudo, empobrecer o estudo da palavra de Deus sintetizado nessa sessão. O que nós aprendemos na segunda sessão aqui? Primeira coisa, anote aí, aprendemos que a garantia bíblica da perseverança encontra-se na obra da Santíssima Trindade. A perseverança do verdadeiro crente, ela não se apoia nas nossas virtudes, ela não se apoia naquilo que está dentro de nós, ela se apoia na obra da Santíssima Trindade, isto é, na obra do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. O Deus Pai nos escolheu, o Deus Filho morreu em nosso lugar e o Espírito Santo aplicou a redenção conquistada pelo Filho em a nossa vida e nos selou, e é Ele mesmo o penhor da nossa herança. Você está entendendo que o que os nossos irmãos entenderam à luz da Bíblia e que estamos repartindo com você nessa noite? Eu quero te dizer que há uma atuação das três pessoas da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você persevere, para que você cruze a faixa de chegada e receba o prêmio da soberana vocação em Deus, a coroa da vida que está reservada a todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus, o amado da nossa alma. O Pai está envolvido na sua salvação desde a eternidade, o Filho igualmente e o Espírito Santo também. Não tem como dar errado, não tem como falhar. Não é uma obra que se apoia no mérito humano, na virtude humana, naquilo que o ser humano faz ou deixa de fazer. É naquilo que a Santíssima Trindade realizou e está realizando em nós. E talvez não, por certo, o texto que sintetiza isto, eu recomendo que você leia depois, é o texto, um dos textos, né? É o texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Você vai perceber lá essas verdades que envolvem o Pai, o Filho e o Espírito Santo na salvação de um eleito. Então, a perseverança do verdadeiro crente se apoia, tem a garantia ou tem como garantia a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, anota aí, a perseverança do verdadeiro crente se apoia na doutrina da imutabilidade do decreto da eleição. O decreto, ou a eleição, aqueles que foram eleitos por Deus, foram eleitos com base no decreto imutável, eterno de Deus. Isso não tem como reformular, isso não tem como refazer. Deus decretou de uma vez por todas aqueles que haverão de ser salvos eternamente. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículos 5 e 6, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quem decretou a nossa eleição é uma pessoa eterna, é uma pessoa fiel, é uma pessoa imutável, é uma pessoa que não deixa de cumprir as suas promessas. Ele jurou pelo seu próprio nome que vai cumprir tudo quanto lhe apraz. Terceira coisa, o que nós aprendemos com essa segunda sessão? Aprendemos que a perseverança do verdadeiro crente se apoia na doutrina da obra redentiva de Cristo. Então, primeiro, o decreto da eleição, que tem a ver com o amor imutável de Deus, que não tem a ver com você, tem a ver com o próprio ser de Deus. E agora, então, antes, permita-me dizer, a primeira verdade que nós estamos destacando, ou a segunda, ela tem a ver, e ela ocorreu
ela é atemporal, ela aconteceu na eternidade, ela não aconteceu no tempo, na história. Ela aconteceu antes de Deus lançar os fundamentos do mundo que foi criado por ele. A segunda, entretanto, acontece na história, no tempo e no espaço. Acontece em Jerusalém, acontece lá na cruz do Calvário, quando o nosso Salvador, depois de obedecer à lei de Deus ativamente, passivamente, e tendo entregado a si mesmo como oferta a Deus, sendo ele a oferta que foi escolhida, determinada pelo Pai, ele então conquista a nossa redenção, quando ele então disse lá na cruz: está consumado, tudo está pago. Lá na cruz ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, que constava na forma de ordenança, que nos era prejudicial, e cravou na cruz, e portanto conquistou a nossa redenção, tendo ele ressuscitado de entre os mortos no terceiro dia. É nessa verdade que se apoia a perseverança do verdadeiro crente. O que Cristo fez, fez de uma vez por todas, foi suficiente, foi eficaz, não há mais o que fazer, porque ele fez o que nós não podíamos fazer. Ele conquistou definitivamente a nossa redenção. Em quarto lugar, a perseverança do verdadeiro crente se apoia na doutrina da intercessão ininterrupta de Cristo. A obra de Cristo, a sua eficácia, o mérito da sua eficácia, conforme nós lemos na confissão, é a intercessão constante do Senhor Jesus. Dois textos aqui eu preciso ler. Esses textos aqui eu não vou pular não, porque você precisa entender o que Cristo está fazendo, estando ele assentado à direita do Pai, nesse exato momento, por você, seu pecador. Por esse pecador também. Isso traz um consolo maravilhoso da verdade de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 34, esse texto maravilhoso que fala: quem nos separará do amor de Deus? E aqui tem algumas perguntas retóricas, e aqui Paulo faz uma pergunta, diz assim: quem nos separará? Versículo 34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou? E preste atenção. Então veja só, aqui tem a menção da obra de Cristo, morreu e ressuscitou, e aí ele fala assim: o qual, fala da sua ascensão, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O texto não diz que ele intercedeu por nós e acabou. O texto diz que, estando ele assentado à direita do Pai, ele intercede por nós. Você não é destruído, você não se perde, porque tem um grande sumo sacerdote, o próprio Filho de Deus, que intercede por você diante de Deus o Pai. E pense só, aqueles sacerdotes que no Antigo Testamento intercediam pelo povo, que eram da mesma essência, pecadores tanto quanto o povo, que tinha que oferecer sacrifício pelo povo e por eles mesmos, Deus os ouvia porque eles tinham uma representação, de certo modo, e por conta do sacrifício que era oferecido, que era uma representação de Cristo, um tipo de Cristo. Se Deus ouvia aqueles homens, você acha que Deus não escuta o seu próprio Filho, o Santo de Deus, o Imaculado, o que venceu a morte, o que se entregou a si mesmo e que, portanto, satisfez a ira de Deus? Ele intercede por você, Deus intercede por você, Deus o Filho intercede a Deus o Pai por você, constantemente. Na carta aos Hebreus, nós vemos que a Escritura segue nessa mesma toada, nessa mesma direção. Capítulo 7, versículo 25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. A perseverança do verdadeiro crente, portanto, tem a ver com a obra da Santíssima Trindade, tem a ver com o decreto da imutabilidade da eleição, tem a ver com a obra de Cristo e com a intercessão de Cristo. E tem a ver também com a doutrina da permanência do Espírito Santo no crente. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1,
versículo de número 13 e versículo de número 14, tem esta verdade maravilhosa sobre essa verdade tão alentadora da presença do Espírito Santo. Mas eu quero ler com você o texto que está em João. Em João, no capítulo 14, João capítulo 14, versículo 16 e 17, que diz assim, quando o Senhor Jesus está consolando o coração dos discípulos, eles estão tristes, cabisbaixos, desanimados, e o Senhor Jesus diz assim, para dizer que eles não iriam ficar sozinhos nem órfãos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E preste atenção que o Senhor Jesus diz, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Toda vez que uma pessoa escuta o Evangelho e ela é regenerada pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus agora passa a habitar nela, residir nela. Ela se torna santuário de Deus, habitação de Deus. E o Espírito Santo reside em o nosso corpo, permanentemente. E a presença dele não está condicionada à nossa perfeição, está condicionada ao pacto, àquilo que Deus idealizou e, portanto, cada pessoa da Trindade desempenha o seu papel para que o eleito seja salvo definitivamente. Em sexto lugar, a perseverança se apoia na doutrina da nova vida ou da regeneração. Se você olhar a primeira carta de João, no capítulo de número 1, ou no capítulo de número 3, versículo de número 19, eu acho que é isso mesmo, vai dizer assim o texto da palavra de Deus, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Porque recebeu nova vida. Não tem como uma pessoa que estava morta e foi ressuscitada pelo Espírito vivificador morrer de novo. Então a divina semente, a nova vida, o princípio da nova vida é permanente e nos assegura a perseverança até o dia final. Em sétimo lugar, a perseverança se apoia na doutrina do pacto da graça. A natureza do pacto da graça, ele é de natureza eterna. E ele é de natureza infalível quanto ao seu propósito. Isso posto nos assegura a perseverança do verdadeiro crente. Ah, isso deve arrancar de nós um aleluia, um glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para nós, nós vemos o quão fraco nós somos, o quão limitado nós somos, o quão de tropeços nós temos durante a caminhada. E, entretanto, não ficamos, não somos interrompidos no meio do caminho, porque essa verdade mostra que nós haveremos de cruzar a faixa de chegada. Chegamos à terceira sessão e eu peço a sua gentileza que escute a leitura para destacarmos aqui algumas preciosas lições. Diz assim então, eles, porém, os salvos, os eleitos, aqueles que foram chamados, aqueles que hão de perseverar até o fim, eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles e pela negligência dos meios de sua perseverança, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. É uma lástima, né, irmãos? Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o Santo Espírito de Deus e, em alguma medida, vêm a ser privados de suas graças, não é da graça salvadora, não, de suas graças e confortos. Têm seus corações endurecidos e suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Juízos temporais. Há muitos detalhes aqui, dentro dos nossos dilemas, que nós enfrentamos, que se travam
no processo da santificação que nós já falamos lá atrás, mas não vamos voltar a falar. Mas precisamos pontuar algumas coisas aqui. O que nós aprendemos nessa terceira sessão? Primeiro, existe a possibilidade do crente verdadeiro cometer graves pecados, lamentavelmente. Mas existe essa possibilidade e a Bíblia está cheia de exemplos disso. E a história, então, a história do povo de Deus mostra isso. E talvez você mesmo já meteu os pés na lama alguma vez. De coisas assim, terríveis de se falar. Graves pecados. Aqui, eu selecionei 2 textos apenas para a gente falar disso. Um tem a ver com o apóstolo Pedro, aquele que disse que não negaria o Senhor, que ele era batuta, que ele não era como os demais discípulos, que ele haveria de ir com o Senhor até o fim, que se preciso fosse, ele iria entregar a sua própria vida. E o Senhor Jesus disse, Pedro, não, Pedro. Inclusive o Senhor Jesus disse a Pedro, que nós poderíamos até usar o texto aqui, quando o Senhor Jesus diz assim, olha, Satanás vai vos peneirar, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Olha só que coisa interessante. Mas aqui eu me refiro à questão do fato que Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. Mateus 26, 70, 72 e 74 diz assim, ora, porém o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Um homem salvo, um homem amado pelo Senhor Jesus. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Aquele homem admirável que se levanta depois no Pentecoste, cheio do Espírito Santo de Deus, aqui nesta passagem, negou o Senhor Jesus. 1, 2, 3, chegou a praguejar. Às vezes nós também temos os nossos deslizes. Negamos o Senhor também, o Senhor Jesus também. Caímos em pecados graves. Mas um segundo caso é o exemplo de Davi, que cometeu o adultério, que tramou a morte de um homem, de um modo vil, de um modo maligno e impiedoso. Ele que era o rei de Israel. O homem segundo o coração de Deus. Só ele recebe esta qualificação de ser ele o homem segundo o coração de Deus. Diz assim, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 9 e 13, diz assim, por que, pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Gravíssimo pecado. Gravíssimo pecado. O que a gente precisa entender aqui, entretanto, é o seguinte, cair em pecados graves, o que aqui não é um incentivo para ninguém. Pelo contrário, nós devemos ser advertidos a não pecar contra o Senhor jamais. Mas cair em pecado, e no âmbito da possibilidade, não é o mesmo que apostatar da fé. Cair em pecado não é o mesmo que abandonar a verdadeira fé salvadora. Estes homens eram homens amados pelo Senhor, servos do Senhor, que andavam com o Senhor, que conheciam o Senhor, e entretanto, cometeram esses graves pecados. Segundo, sobre os fatores que podem levar-nos a cometer tais pecados. Um deles, conforme nós lemos, é as tentações de Satanás. Nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Satanás é um inimigo estrategista, ele é sutil, ele é astuto, ele é ardiloso, e ele cria emboscadas para fazer com que os filhos de Deus caiam, para que os filhos de Deus pequem contra Deus. Ele gosta disso, ele se alegra com isso. Segundo, as seduções do mundo. O mundo tem os seus encantos, tem as suas luzes. Eu posso lhe garantir que, em alguma medida, em alguma extensão, alguma vez você já se sentiu seduzido pelo mundo, pela voz
da serpente tentando te induzir e te levar a fazer aquilo que não agrada a Deus. É preciso atenção. A segunda coisa é as corrupções da carne. Então, o mundo, o diabo e a carne. A nossa carne, às vezes, ainda tem aquele ímpeto, aquele desejo de querer ir para um caminho que não se devia ir, ou que não se deve ir. E é quando essas coisas, então, conseguem êxito, nós caímos em graves pecados, mesmo o crente verdadeiro. Terceiro lugar, quais são os efeitos de cair em graves pecados para o verdadeiro crente? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: ele não perde a salvação, mas efeitos danosos são sentidos e são experimentados. Primeiro, ele incorre no desagrado de Deus, ou a Deus. Ele desagrada a Deus. O capítulo de Samuel, no capítulo de número 11, do segundo livro de Samuel, versículo 27, ainda o Senhor se dirigindo a Davi, diz assim: passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos de Deus. Desagrada a Deus. Não trouxe satisfação para o coração de Deus. Pelo contrário. Quando você peca, mesmo você salvo, selado com o Espírito Santo de Deus, você desagrada a Deus. Segunda coisa, você entristece o Espírito de Deus. Capítulo de número 4, versículo de número 30, da carta de Paulo aos Efésios. Diz assim, o texto: e não entristeçais o Espírito de Deus. E é interessante que ao mesmo tempo tem essa advertência, ele vai dizer que a gente não perde o que temos, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós fomos selados com o Espírito de Deus para o dia da redenção. Isso é fato. Isso na mente de Deus é algo já consumado. Entretanto, por conta dos nossos pecados, nós incorremos em entristecer o Espírito de Deus. Nós incorremos nessa tragédia de desvio. E isso é uma lástima. O que é que pode acontecer? Quais os efeitos ainda? O crente salvo, o verdadeiro crente, sofre privação de suas graças. Eu disse ainda há pouco, quando lia, que não é da graça salvadora, mas das graças, das bênçãos, do consolo, da alegria de ser salvo. Isso pode ser minado. E penso que, dentre muitos textos, conversava com o Robson ainda hoje sobre isso, um se encontra no livro dos Salmos, também relacionado a Davi, por conta daquele pecado mesmo do adultério e da morte de Urias. No capítulo, ou no Salmo de número 51, versículo de número 12, quando diz assim, ele pede ao Senhor, depois de arrependido, ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Veja só, quando Davi faz esse pedido, ele está mostrando, e está sendo revelado para nós aqui, que ele não perdeu a salvação por conta desse pecado tão horrendo, mas ele perdeu a alegria da salvação. Já pensou uma pessoa que é salva, mas não se alegra mais, não vibra mais com a grande salvação que foi dada por Deus? Pode ser que você tenha se tornado um crente triste por conta de pecados não confessados, sabia disso? Pode ser que você tenha tornado-se um crente murcho, sem vida, porque você está com pecados escondidos, e porque então você está experimentando a privação das graças de Deus, do consolo de Deus. Está na hora de você confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado. Sofre internamente. O crente, dentro do âmbito da perseverança, embora não perca a salvação, não apostata-se da fé, ele sofre internamente. Salmo de número 32, versos de número 3 e 4, também relacionado àquele mesmo pecado de Davi. Ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Tem gemido, tem dor nos ossos que nenhum analgésico vai resolver o problema.
não adianta tomar Doril, não adianta tomar Doflex, não adianta Nesaldina, não adianta, você precisa confessar. Enquanto não confessar, você não receberá alívio para os seus ossos. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão, de estio, sofrimento interno, sofrimento nos ossos, sofrimento na carne. Ninguém talvez esteja vendo, mas você sabe que você está sendo consumido. Por quê? Porque você sendo salvo, porque você tendo o Espírito Santo de Deus permanentemente morando em você, você incorreu em pecados graves que precisam ser confessados. Provoca escândalo. E atrai punições temporais. É muito interessante como os nossos irmãos foram criteriosos, porque ao falar de punições temporais, ele está trabalhando no âmbito da disciplina, porque aos ímpios Deus castiga com juízo para a morte, tanto temporalmente quanto eternamente. Mas aos crentes, aos salvos em Cristo, eles não experimentam punições eternas, eles experimentam punições temporais. Salmo de número 89, versículo 31 e 32 diz assim: se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Não brinque com Deus. De Deus não se zomba. Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai presente e fiel que cuida de nós. Mas porque Ele é um Deus amoroso, fiel e cuida de nós, Ele também às vezes precisa nos disciplinar com a correia. E aqui nós chegamos então à conclusão. E eu quero destacar aqui duas aplicações breves e importantes. Preste atenção nelas. A primeira, a doutrina da perseverança do verdadeiro crente não o estimula ao comodismo ou a coisa parecida. A doutrina da perseverança, ela não vem para fazer com que você se torne um crente moribundo. Pelo contrário, ela vem para estimular você. Duas coisas acontecem à luz da Bíblia o tempo todo no que diz respeito a essa doutrina. Primeiro, você é exortado, você é encorajado a buscar cada vez mais, a ser parecido com Cristo, a usufruir da abundância da graça de Deus. E você é advertido constantemente para não incorrer em pecados, para desagradar a Deus, entristecer o Espírito Santo de Deus e ficar sujeito às punições temporais. Então, longe daquilo que as pessoas equivocadamente pensam, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso viver de qualquer jeito porque estou seguro. Não, de jeito nenhum. Isso depõe contra a natureza da salvação, contra a natureza de Deus e o caráter de Deus. A perseverança é perseverança do verdadeiro crente. É a perseverança do verdadeiro crente. Não é do crente nominal, não é porque a pessoa foi recebida na igreja, tem o nome no rol de membro da igreja, que assegura que ela é um salvo. O salvo terá na sua caminhada as evidências e as marcas que vão atestar que ele realmente é um verdadeiro salvo. E, portanto, ele vai perseverar. Porque a perseverança dele é decorrente da perseverança de Deus em não desistir de amá-lo e de assisti-lo para que ele possa chegar ao destino final. Segundo, a doutrina da perseverança do verdadeiro crente injeta segurança no coração do servo de Deus. Essa é uma doutrina, meus irmãos, que alenta muitíssimo ao meu coração. Eu sou extremamente consolado, eu sou extremamente animado pela palavra de Deus, eu sou extremamente recordado do grande amor de Deus em Cristo Jesus, e por conta disso, isso me estimula. Ela traz alento, ela traz consolo para o cristão durante as adversidades e as incertezas da vida. Essa é uma doutrina extremamente alentadora. Um pastor foi visitar um crente enfermo e, tendo então se achegado
e se aproximado do crente enfermo, o crente começou a falar com o pastor que ele estava se sentindo fraco, que ele estava se sentindo vulnerável, que ele estava se sentindo com medo de que ele não desse conta, de que ele viesse a se perder, por conta da sua fraqueza, das suas incertezas. E o pastor escutava aquele crente atentamente. E de repente o pastor abriu o texto, no texto que nós lemos no início, que eu volto a ler, em João 10, versículo 28, que diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. E aquele pastor, então, olhando nos olhos daquele irmão, que estava se sentindo fraco, vulnerável, com medo de que viesse a se perder por conta das suas lutas, que versava sobre o sofrimento e as incertezas do seu coração, o pastor disse: não é a sua mão, meu irmão, segurando a dele, é a mão dele segurando a sua, que lhe assegura que você vai perseverar até o fim. Louvado seja Deus! Jamais perecerão, disse Jesus. E eu termino com o texto do apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: porque sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que isso possa animar o seu coração nessa noite, que isso possa trazer esperança para a sua caminhada, que isso possa trazer deleite e fazer com que você ame mais o Senhor e viva mais para a glória do Senhor nosso Deus. Eu quero orar com você. Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque a nossa salvação está bem firmada em pressupostos, em verdades, em fundamentos sólidos, a saber, no Senhor mesmo, no teu Filho e no que o teu Filho realizou, na pessoa bendita do teu Espírito e no pacto que tu fizeste conosco, que foi selado com o sangue de Jesus. Ao Senhor nosso Deus, o Deus da nossa redenção, que nos assegura que a nossa caminhada vai se concretizar plenamente, que nós vamos alcançar êxito nessa corrida, nessa maratona, porque nós vamos cruzar a faixa de chegada, não porque somos fortes, não porque somos os melhores, mas porque o Senhor nos leva, porque o Senhor nos empurra, porque o Senhor nos assiste, porque o Senhor nos dá as condições necessárias para que corramos bem essa corrida da fé. Nós te bendizemos e te pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe a igreja para que ela jamais incorra em pecados que possam desagradar ao Senhor, entristecer o teu espírito e atrair assim, portanto, a tua disciplina paternal. Senhor, nos livra de sermos levianos e negligentes com as verdades da tua palavra. Que sejamos pródigos em produzir frutos para a glória do teu nome, para que os homens possam assim olhar para o Senhor e tributar glória ao teu santo e glorioso nome, o nome de Jesus. E que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós aqui e por toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dar um aviso a você, muito importante, um aviso do Ministério de Casais da nossa igreja. Depois de algum tempo, por conta de tudo que você sabe, de tudo que você tem escutado, o Ministério de Casais da IPG2 retoma as suas atividades e, portanto, a nossa primeira atividade nesse tempo de pandemia vai acontecer sábado, dia 18, às 20 horas. Nós vamos ter um grande encontro virtual. E para esse encontro nós convidamos o reverendo Leonardo Leão, professor do Seminário Presbiteriano na cidade de Belo Horizonte. Ele aceitou o nosso convite e ele vai falar de um tema muito importante, a necessidade do fortalecimento da relação conjugal no tempo de pandemia. Agora, para você participar, você casal, você homem, mulher, você precisa fazer a sua inscrição. E o Ministério de Casais está disponibilizando o link. Isso vai nos ajudar na organização para não ter nenhum atropelo, nenhum embaraço. Então é importante que você faça a sua inscrição. Encontro sábado, dia 18, às 20 horas. Em o nome de Jesus vai ser uma grande bênção. Deus o abençoe. Em o nome de Jesus. E o segundo aviso,
Domingo de manhã nós teremos o sacramento da ceia do Senhor. Você que não pôde participar no primeiro domingo, que foi impedido por alguma razão, embora podendo vir, não veio, eu quero convidar e encorajar você para domingo de manhã, às 9 horas, no culto de celebração, de adoração ao Senhor, a vir participar da ceia do Senhor Jesus. Vai ser uma grande bênção. O anfitrião te aguarda e te convida para o banquete da graça. Deus o abençoe. Te dê uma boa semana em nome de Jesus. Amém.